Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Anunciado. Jornal das 9, com a edição de Diana Rosa. E Diana, Carlos III esteve a discursar no Congresso norte-americano, reafirmou os laços com o Reino Unido e pediu também o apoio de Washington à Ucrânia. O rei de Inglaterra tentou pôr alguma água na fervura numa altura marcada por tensão entre Estados Unidos e Reino Unido, depois de Donald Trump ter definido Londres como um mau aliado nesta que é a 20ª visita de Carlos III a Washington. O rei afirma que os países sempre encontraram uma forma de se entender. Diz que a relação entre Estados Unidos e Inglaterra é insubstituível e inquebrável. Neste discurso, Carlos III não esqueceu a Ucrânia. O Conselho de Segurança das Nações Unidas foi unido em frente ao terror. Nós respondíamos sempre às chamadas juntos, como os nossos povos têm feito por mais de um século, lado a lado, através de 2 guerras mundiais, a Guerra Fria, o Afeganistão e momentos que definiram a nossa segurança compartilhada. Hoje, Sr. Presidente, essa mesma resolução é necessária para a defesa da Ucrânia e dos seus povos mais corajosos. O apelo do rei de Inglaterra aos Estados Unidos para que continuem a apoiar a Ucrânia. E precisamente na Ucrânia demitiu-se a embaixadora interina dos Estados Unidos, deixa o cargo por divergências com Donald Trump. De acordo com o Financial Times, Julie Davis está frustrada com a redução do apoio norte-americano a Kiev e planeia reformar-se depois de 3 décadas de carreira. A saída de Davis repete o cenário de abril de 2025, quando a antecessora Bridget Brink também renunciou por falta de sintonia com a Casa Branca. E António Costa diz que a Europa tem de ter nervos de aço para lidar com os Estados Unidos. Em declarações na Universidade Católica do Porto, o presidente do Conselho Europeu sublinha que, apesar de aliados, a Europa tem de levar a sério as posições norte-americanas. A outra parte do contributo é termos nervos de aço. Uma das vantagens do processo de decisão europeia é que nem a Presidente von der Leyen nem eu assinamos ordens executivas e, portanto, isso permite, obviamente, que possamos prosseguir esta relação com a tranquilidade que é necessário ter para preservar o essencial desta relação transatlântica. Obviamente, quando não podemos ignorar aquilo que são as posições oficiais dos Estados Unidos. António Costa realça ainda que a Europa precisa de uma nova arquitetura de segurança. A lógica da Europa não é uma corrida armamentista, tendo em vista atacar quem quer que seja. A Europa não tem nenhum plano de atacar ninguém. Tem um plano, ou melhor, precisa de um plano, é que ninguém a ataca. E para isso temos de estar preparados para não sermos atacados. Eu acho que isso é talvez dos maiores desafios que se vão colocar, uma vez estabilizada a paz na Ucrânia, é como é que temos uma nova arquitetura de segurança na Europa. Os alertas do presidente do Conselho Europeu, depois de ter posto em causa na semana passada a fiabilidade dos Estados Unidos como aliado. E a Alemanha exige a intervenção das Nações Unidas para travar o bloqueio no Estreito de Hormuz. O chefe da diplomacia alemã deixou esse apelo ao Irão e alertou para a subida galopante dos preços do petróleo e para o agravamento da economia mundial. E no X, o ministro defendeu que o Conselho de Segurança da ONU tem de assumir a responsabilidade e aprovar uma resolução. Na atualidade nacional, o PTRR, criado pelo Governo com o objetivo de responder aos danos nas tempestades, vai contar com mais de 22 mil milhões de euros. O prazo de execução, 9 anos, foi o que apresentou hoje o Primeiro-Ministro. O plano vai ser coordenado pelo Ministro da Economia e da Coesão, juntamente com uma agência especializada. Entre as principais medidas destaca-se a criação de um fundo de catástrofes naturais e sísmicas, assim como a intenção de se avançar com seguros obrigatórios nas habitações. Mas Luís Montenegro, Diana, diz que o Estado não pode estar disponível para pagar tudo, a todos, a toda a hora. Explica por isso que, para quem não conseguir pagar um seguro, vai ser criado um mecanismo de solidariedade. O que o Estado tem de fazer é ter um modelo
legal, que seja justo e que seja sustentado. E é isso que nós pretendemos com a criação deste fundo e com estas duas grandes linhas orientadoras, que, repito, são a obrigatoriedade do seguro para a habitação, com coberturas suficientes e claras face a calamidades, e, ao mesmo tempo, um mecanismo público de apoio às pessoas que têm maior dificuldade económica para acederem integralmente ao objeto dessa obrigatoriedade. Ainda previsto está o reforço das redes elétricas e de abastecimento de água, assim como o armazenamento de energia. Já às juntas de freguesia, o Primeiro-Ministro promete entregar sistemas de comunicação como o Starlink ou telefones satélite para funcionarem em caso de catástrofe. E os partidos acusam o governo de ter protagonizado mais um número de propaganda. É uma crítica transversal da esquerda à direita. A oposição acusou o governo de não ter novidades face ao que foi anunciado nos últimos meses. Miguel Viterbo Dias. Todos são unânimes em acusar o governo de propaganda. Um plano que era para calendarizar o plano de fevereiro, que continua sem nenhuma calendarização. Ninguém pode levar a sério. E, portanto, se era para isto, não valia a pena manter-nos todos à espera, porque ele significa mais dívidas para as empresas, mais dívidas para as pessoas e recupera a lógica do Ministro da Coesão, que é: perderam a casa, perderam as coisas, façam o seguro. André Ventura, do Chega, diz que não há novidades. Já o PS, por Eurico Brilhante Dias, critica o falhanço na execução. É uma nova operação de marketing, empacotou de forma diferente muitas das coisas que já eram conhecidas, quando o problema central deste governo continua a ser executar. Todos nos lembramos, tivemos um plano de emergência e de transformação na saúde. Na educação, o Sr. Ministro da Educação apresentou um plano para reduzir o número de alunos sem aulas. Para os liberais, a agenda que quer modernizar o país é apenas cumprir o básico. O que o Governo está a apresentar como uma agenda transformadora são, no fundo, coisas que é óbvio que o Estado devia garantir. A gestão das florestas, a proteção civil, o Ciresp, a gestão dos bombeiros. Mariana Leitão, com o LIVRE, a pedir que se vá mais longe na questão dos seguros. Vão sobrecarregar as pessoas que podem não ter muita disponibilidade financeira para os pagar, e então entendemos que é necessário que haja um fundo estatal que possa apoiar essas pessoas de uma forma mutual. Patrícia Gonçalves, do LIVRE. Já o PCP, por Alfredo Maia, acusa o governo de fraude política. No fundamental, o que o Primeiro-Ministro veio a fazer foi reapresentar, agora de forma arrumada, um conjunto de medidas que têm sido apresentadas ao longo dos tempos. A reação dos partidos depois da apresentação da versão final do PTRR. O jornalista Miguel Viterbo Dias, com o essencial da reação dos partidos. Também o Bloco de Esquerda acusou o Executivo de querer resolver os problemas apenas com propaganda. Diana, vamos às notícias de âmbito local. A Câmara Municipal de Espinho vai atribuir um apoio de 70 mil euros à Associação Patinhas Sem Lar. O anúncio foi feito pela autarquia. O financiamento destina-se a assegurar a continuidade do trabalho desenvolvido pela Associação na recolha, no tratamento médico-veterinário, na esterilização e na promoção da adoção de animais. Em Santarém, a Unidade de Patologia Mamária da Unidade Local de Saúde da Lesíria passou a utilizar uma tecnologia que é baseada em GPS para a localização precisa de pequenos tumores malignos na mama. É o que avança a OLS em comunicado. Explica que já desde outubro do ano passado que esta unidade está a utilizar este sistema. Na cidade invicta, a empresa municipal do Porto Ambiente anunciou hoje um investimento de mais de 2 milhões de euros para reforçar a operação de recolha de lixo e equipamentos de limpeza urbana. O investimento inclui 2 novos carros, 4 varredoras e uma lavadora. Vão ser alimentados a gás natural e, segundo avança a autarquia, são mais eficientes, sustentáveis e eficazes. Em Lisboa, as festas de Benfica vão começar no domingo com o arraial mais pequeno do mundo, que vai servir para revelar a programação completa de todos os arraiais dos bairros. Em comunicado, a autarquia informa que o evento de entrada livre vai decorrer no coreto da aldeia do Calhariz Velho, conta com a presença da banda Tributo Popular. Em Leiria vai haver um concerto gratuito com Agir, Bárbara Bandeira, Calema e outros artistas portugueses no dia 23 de maio. É um evento do projeto solidário Concertamos Juntos, criado para apoiar as vítimas das tempestades. A organização explica que a iniciativa tem como objetivo homenagear a força, a resiliência e espírito de união
desta região do centro do país. No Seixal, a Feira de Projetos Educativos vai acontecer entre dia 12 e 16 de maio no Parque Urbano do Concelho. Ao longo de 5 dias, o recinto acolhe um programa diversificado com atividades e momentos de animação de palco. A autarquia diz que é um evento que faz parte do plano educativo municipal. O objetivo é celebrar as práticas educativas no Concelho. Está a decorrer, a esta hora, Filipa, o primeiro jogo das meias finais da Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain vence o Bayern de Munique em casa na primeira mão das meias finais, por 3-2. O Bayern marcou primeiro, Harry Kane de penalti aos 17 minutos. A resposta do PSG veio por Kvara aos 24 minutos e fez um igual. O português João Neves marcou na partida, fez o segundo do PSG aos 33. Depois o Bayern empatou, fez o 2-2 com o pé esquerdo de Michael Olise, mas no final da primeira parte, Dembélé de penalti deu a vantagem aos parisienses. 3-2 nesta meia-final no Parque dos Príncipes, PSG em vantagem para a segunda parte, que de resto já começou. Arrancou agora mesmo, vamos depois continuar a acompanhar este resultado de desporto, a fechar o Jornal das 9.